Se você está começando a se envolver com destilação, uma das primeiras grandes perguntas que você vai enfrentar é: que tipo de alambique você deve comprar? Um alambique simples? Alambique de refluxo ou com pratos? Sinceramente, não acho que haja uma resposta certa. A resposta certa é a que funciona para você. E é isso que este vídeo vai te ajudar a descobrir. Esse é um dos grandes obstáculos para quem está começando na destilação. E eu acho que é porque o pensamento é assim: ei, destilação, isso parece legal. Ah, talvez eu consiga fazer isso. Provavelmente eu consigo fazer. Qual alambique devo comprar? Antes mesmo de pensar em qualquer outra coisa. Isso complica bastante, porque, na minha opinião, a principal coisa que você precisa se perguntar ao decidir qual alambique comprar é o que você realmente quer produzir. E eu diria que existem algumas categorias diferentes de pessoas nesse sentido. Tem, obviamente, a categoria de quem quer fazer de tudo. Eu quero fazer tudo. E aí tem as pessoas que são mais focadas em alguma coisa. Gin, whisky, rum, vodka, mas elas também querem experimentar outras coisas. E aí tem outras pessoas que pensam: dane-se, o whisky é obviamente o melhor. Por que eu faria algo além de whisky ou gin? Pense em qual dessas categorias você está e o que deseja fazer. Isso vai facilitar o restante do vídeo para você. Ao final, saberá qual tipo de alambique comprar ou fazer. Primeiro, vamos falar dos alambiques simples. Este é o alambique simples robusto do ChaseTheCraft.com, mas eles também vêm em vários outros formatos e tamanhos, como este pequeno alambique a ar. Este, todo em chapa de cobre, é bruto. Bem legal, mas todos os alambiques simples têm algumas coisas em comum que os tornam um alambique simples. Vamos falar sobre isso agora. Um recipiente para colocar o mosto e deixar esse mosto ser aquecido. Algo, normalmente uma coluna, uma cúpula ou um capacete, que vai direcionar o vapor enquanto ele sobe, passa pelo braço de saída e entra no condensador. Esses condensadores são essencialmente trocadores de calor para resfriar o vapor que entra aqui. Assim, quando ele sai por baixo, já está condensado novamente em líquido. E eu tenho um idêntico aqui, para que você possa dar uma olhada. O vapor passa por esses tubos no meio. E do lado de fora desses tubos há uma carcaça onde podemos bombear água fria para dentro e a água de saída para fora. Ou seja, o vapor entra aqui, fica cercado por água fria e esfria. Quando ele sai por aqui, já está bem frio. Ele vira líquido de novo. Se seu alambique tem um pote, ele direciona o vapor para um condensador que o condensa direto no recipiente de coleta. Você possui um alambique simples. Então a destilação em alambique é basicamente a forma mais simples de destilação que um hobbyista, um destilador caseiro ou um profissional vai fazer. E não se deixe enganar por isso, mesmo sendo a forma mais simples. Para mim, pessoalmente, é aqui que está grande parte do meu amor pelo ofício. Se eu puder destilar algo em alambique, provavelmente vou destilar em alambique. Isso porque o alambique é excelente para transportar o sabor do mosto, os ingredientes que fermentamos, para o produto final. Se você gosta de muito sabor, provavelmente vai adorar a destilação em alambique. Bourbon, single malt, rum, destilados de fruta, todos esses tipos de bebidas são perfeitos para um alambique. Então, se o seu objetivo é extrair muito, mas muito sabor de algo como grãos, um alambique provavelmente é a sua melhor escolha. E na verdade, ele também é muito bom para fazer gin. Mas aqui está a grande desvantagem. Porque essa é uma destilação simples que dá muito sabor, ela é ruim para fazer exatamente o oposto, e o oposto exato, em termos de destilação, é a vodka. Então, se você quiser fazer vodka, até dá para tentar aproximar usando um alambique com muito esforço extra, mas realmente não é a ferramenta certa para isso. O que significa que se você quiser fazer gin, isso fica complicado porque você meio que precisa fazer vodka primeiro. Mas tem mais uma boa notícia para o alambique. Eles costumam ser os alambiques mais baratos, pois têm menos peças e são mais simples. Vamos falar sobre os alambiques de refluxo agora. Alerta de spoiler, reino da vodka. Mas vamos dar um pequeno passo atrás para falar sobre modularidade, porque eu meio que menti um pouco para você.
Aqui não é a melhor resposta para essa pergunta, se você estiver disposto a pagar. Isso é por causa da modularidade. Então esse alambique que estou falando aqui, e muitos alambiques realmente bons, são montados de uma forma que os transforma em um Lego para adultos. Isto aqui é uma abraçadeira triclamp, e isso só significa que você pode desmontar tudo com muita facilidade. O que significa que você pode remontar seu alambique e configurá-lo do jeito que quiser, desde que tenha as peças. Ideia básica: um anel com uma ranhura para encaixar uma junta. A outra peça tem a mesma parte que se encaixa nela, e então a abraçadeira mantém tudo junto. Claro que você não precisa optar pelo modular, e para ser honesto, coisas que não são modulares geralmente são um pouco mais baratas. Só que isso reduz suas oportunidades de fazer upgrades e de ser versátil no futuro. Se você quer só um tipo específico de destilador, não escolher o modular não é ruim. Agora, vamos transformar esse alambique simples em um de refluxo, adicionando alguns itens. Número 1, e eu acho que o mais importante, é um condensador de refluxo. Número 2, mais espaço na coluna. E número 3, recheio. Agora temos um alambique de refluxo, que é bem alto, então coloquei ele meio perigosamente em um banquinho. Vou colocá-lo no chão. Um alambique de refluxo é igual ao simples, mas possui 3 componentes extras. Mais altura na coluna, um condensador de refluxo ativo e... onde foi parar? O recheio. O que isso permite que você faça? Bem, agora quando o vapor sobe pela coluna, você pode decidir, pela quantidade de água que coloca aqui, quanto do vapor que está subindo vai voltar descendo pela coluna. E escorrer por todo esse recheio até voltar para o recipiente. E a ideia é que estamos forçando a interação entre o vapor e o líquido de refluxo, o que basicamente nos dá várias destilações extras dentro desse recipiente. Se quiser mais informações, deixarei um link de vídeo na descrição com mais detalhes. Por que nos importamos em obter destilações extras assim? Simples, isso tem 2 efeitos. Primeiro, permite um teor alcoólico maior que o de um alambique simples. Segundo, vai deixar o destilado muito mais puro, vai eliminar muitos sabores. E o que não dissemos sobre o alambique simples é que sim, ele proporciona mais sabor, mas não necessariamente faz distinção entre sabores bons e ruins. Por isso, muitas vezes é preciso combinar a destilação em alambique com envelhecimento ou maturação. Esse é um assunto diferente, mas o que isso significa é que esse alambique é basicamente uma máquina de fazer vodka. Isso é perfeitamente adequado para fazer muita vodka, deixá-la super limpa, pronta para beber imediatamente ou para ser transformada em outras coisas como gin, absinto, licor, macerações com frutas, o que você quiser. Por outro lado, se você está atrás de todo aquele sabor, esse não é o equipamento certo para o trabalho. A boa notícia é que, sendo modular, você tem um alambique simples embutido. Basta remover algumas peças e usá-lo nesse modo. Obviamente, por ter mais peças, vai ser mais caro também. Agora é hora de falar sobre as coisas interessantes. Pratos borbulhadores. Por que essas coisas são interessantes? Bem, eles te dão uma janela visual para o interior do seu alambique na parte mais legal. Você pode ver o líquido e o vapor interagindo, e tem algo hipnotizante e fascinante em assistir a isso enquanto seu alambique está funcionando. Por si só, isso não torna os destilados melhores. Na minha opinião, definitivamente torna o processo de fazer destilados mais agradável. Então, vamos mudar o alambique de novo e colocar alguns pratos. Agora temos o alambique com pratos, que ainda é um alambique de refluxo, porque continua forçando a interação entre vapor e líquido. Só que ele faz isso de uma maneira um pouco diferente. Agora decidimos quanta quantidade de líquido vamos enviar pelo alambique e ele cai em cada um desses pratos. Aqui está um maior para que possamos ver um pouco melhor. Cada um desses pratos tem um disco como este que fica na horizontal ou assim na coluna e tem esses furos pelos quais podemos passar diferentes partes.
Então ele passa por aqui e depois temos outra peça que fica do outro lado. Duas partes diferentes, tubos de descida e tubos de subida. Estes são basicamente pequenos selos d'água. Os acendedores, todos esses 4 aqui, permitem que o vapor suba, mas o líquido não pode descer de volta. E o tubo de descida, que é este aqui que está solto no momento, deixa eu colocá-lo de volta, fica assim e permite que o líquido desça, mas não deixa o vapor subir, e só começa a deixar o líquido escoar quando ele atinge este nível. Você não precisava saber de tudo isso. Tudo o que você realmente precisa saber é que ele mantém o líquido na placa, mas não em excesso, e força o vapor a borbulhar através dele. Que é basicamente a mesma coisa que estávamos fazendo com a coluna grande e o enchimento, com a grande diferença de que é mais controlável e mais ajustável. Ajustável no sentido de que é muito fácil decidir se quero 2 ou 5 placas no meu destilador, e controlável por quê? É muito mais fácil ver aqui dentro e ajustar a proporção de vapor subindo para o refluxo descendo. Isso tudo está ficando um pouco complicado para o escopo deste vídeo. Isso só significa que você pode controlar melhor o espectro, se é assim que chamaria, entre o alambique simples e o de refluxo. Na prática, isso permite que você faça 2 coisas legais diferentes. Com esse equipamento, você pode simular uma dupla destilação em alambique sem precisar realizar 2 destilações separadas. Complicado de novo, eu sei. Tem um link na descrição abaixo para alguns vídeos que vão te ajudar com isso, caso você seja totalmente iniciante. Outra coisa é que podemos aumentar gradualmente o quanto de refluxo temos aqui para simular ou emular uísques feitos em coluna ou brandies feitos em coluna. Então, na prática, do lado do alambique, você pode ter algo super saboroso, como um single malt defumado no estilo Islay. Enquanto do outro lado, você terá algo um pouco mais leve, limpo, acessível, mas com menos sabor. Isso seria algo como um destilado de grãos feito em coluna vindo da Escócia. Em outras palavras, as placas meio que te dão o melhor dos 2 mundos, mas geralmente são as partes mais caras que você pode colocar nos alambiques. Nosso conjunto versátil vem com 3 placas e a coluna extra para uma destilação de vodka. Então, se você quiser, pode colocar essa coluna em cima das 3 placas e simplesmente produzir destilados super neutros, ou você pode fazer uma mistura dos 2. Ou você pode usar essas peças como peças de extensão para deixar o alambique mais alto ou dar mais comprimento aqui, se quiser. Você entendeu a ideia? Espero que entenda, porque disse que estava mentindo um pouco ao afirmar que não existe uma única melhor resposta. Se você pegar um conjunto completo como este, pode ter os 3 em uma configuração só. O problema é que isso é bem mais caro. E eu acho que a armadilha em que muitos destiladores iniciantes caem é comprar mais equipamentos do que precisam, baseados no "e se", ou "talvez eu queira", ou "no futuro eu posso querer". E se você tem dinheiro para isso e o preço desses alambiques não te assusta nem um pouco, então essa é definitivamente a melhor opção. Mas se você está tentando economizar um pouco mais e tentando decidir qual destilador você realmente deve comprar e não qual seria legal ter, aqui vai o resumo. Alambique, ótimo para manter muito do sabor dos ingredientes. Pense em rum, pense em conhaque, todos os tipos de whisky, single malt, bourbon, etc. Também é muito bom para fazer gin, mas você precisa da vodka. E é aí que entra o alambique simples de coluna com refluxo. Ele é ótimo para fazer vodka, e só uso esse equipamento para isso. E aí o destilador com pratos te dá refluxo, com mais refinamento e controle incremental, o que é ótimo para fazer processos um pouco diferentes. Quando se trata de tudo relacionado ao alambique simples e para fazer destilados que ficam entre o limpo e o saboroso, como bourbons destilados em coluna ou single malts destilados em coluna, ou, claro, conhaque. Se quiser tudo isso, escolha um alambique modular com todos os componentes necessários.
Então, resumindo, pense bem sobre o que você realmente quer fazer, o que você realmente vai fazer, não o que acha que pode fazer, e aí compre o alambique que atenda a essa necessidade. E se for modular, você sempre pode fazer um upgrade depois. Beleza, então até a próxima, pessoal. Continuem buscando. Até mais!